Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Nigéria. Localizado na costa oeste da África, este país é o mais populoso do continente e possui uma rica e complexa história, cultura e economia. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos principais aspectos da Nigéria, incluindo sua história, cultura, economia, política e desafios atuais. Esperamos que vocês se juntem a nós nesta jornada de descoberta, mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal. A Nigéria é um país africano com uma rica história e cultura. A sua história remonta a milhares de anos, com evidências de civilizações antigas que datam do século IV a.C. A região que hoje é a Nigéria era o lar de diversos grupos étnicos e tribos que se desenvolveram ao longo dos séculos. No século XIX, o colonialismo europeu chegou à Nigéria, com os britânicos estabelecendo seu domínio sobre a região. A Nigéria se tornou uma colônia britânica em 1914 e permaneceu assim até 1960, quando obteve sua independência. Desde a independência, a Nigéria tem sido uma república democrática, embora tenha enfrentado vários desafios políticos, incluindo golpes militares e guerras civis. Em 1967, a região sudeste do país declarou a independência como a República de Biafra, levando a uma guerra civil que durou até 1970 e resultou em centenas de milhares de mortes. Nos últimos anos, a Nigéria tem sido uma das economias que mais crescem no mundo, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas e uma rica diversidade cultural. O país é o maior produtor de petróleo da África e um importante centro cultural do continente. Apesar de seus muitos desafios, a Nigéria tem uma história e um povo incríveis que continuam a inspirar e influenciar a África e o mundo. O turismo na Nigéria tem um grande potencial, mas ainda está em desenvolvimento. O país possui muitas atrações turísticas, incluindo praias, reservas naturais, parques nacionais, locais históricos e culturais, museus, arte e artesanato, festivais e muito mais. Entre as principais atrações turísticas da Nigéria estão o Parque Nacional de Yankari, que é o maior parque nacional da Nigéria e oferece a oportunidade de ver elefantes, leões, hipopótamos e outras espécies selvagens em seu habitat natural. Outro local popular é o Centro Histórico da cidade de Lagos, que abriga muitos locais históricos, como a Praça Tafawa Balewa, a Igreja Católica de São Domingos, o Palácio do Oba e muito mais. A Nigéria também possui uma rica tradição cultural, incluindo danças, música, culinária e artesanato. Lagos, por exemplo, é um importante centro de arte contemporânea e teatro, com muitos festivais e eventos culturais durante todo o ano. Apesar de seu potencial turístico, a Nigéria enfrenta desafios para desenvolver o setor de turismo, incluindo a falta de infraestrutura adequada, segurança e instabilidade política em algumas regiões. No entanto, o governo nigeriano tem reconhecido o potencial do turismo para impulsionar a economia e está trabalhando para melhorar as condições para os visitantes estrangeiros e nacionais. A Nigéria é um país com uma grande diversidade étnica, cultural e linguística. Existem mais de 250 grupos étnicos no país, sendo os três maiores o povo Hausa Fulani, o povo Yoruba e o povo Igbo. Cada grupo tem sua própria língua, costumes, tradições e crenças religiosas. Apesar de ser um país predominantemente cristão e muçulmano, a Nigéria também tem uma rica tradição religiosa que inclui o animismo, uma crença ancestral que ainda é praticada por muitas comunidades no país. A Nigéria também é conhecida por sua indústria cinematográfica, conhecida como Nollywood. É a segunda maior indústria cinematográfica do mundo em termos de volume de produção, atrás apenas de Bollywood, na Índia. Os filmes de Nollywood são conhecidos por sua criatividade, comédia e dramatização de problemas sociais e políticos enfrentados pelos nigerianos. A música também desempenha um papel importante na cultura da Nigéria, com artistas como Fela Kuti, Wizkid e Burna Boy alcançando fama internacional. O Afrobeat, um gênero musical criado por Fela Kuti, é um dos estilos mais populares da música nigeriana e tem influenciado artistas em todo o mundo. A Nigéria tem uma rica história de arte e literatura, incluindo a arte tradicional Igbo, a literatura de Chinua Achebe e a poesia de Wole Soyinka, que se tornou o primeiro africano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Embora a Nigéria tenha enfrentado muitos desafios ao longo de sua história, incluindo pobreza, corrupção e conflitos étnicos e religiosos, a resiliência e a determinação do povo nigeriano continuam a inspirar e influenciar o mundo.
A Nigéria tem a maior economia da África, impulsionada principalmente pela exportação de petróleo e gás natural. O país é o maior produtor de petróleo da África e o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Embora a exportação de petróleo e gás natural tenha sido o principal motor da economia nigeriana por décadas, o governo está trabalhando para diversificar a economia, especialmente no setor agrícola e no setor de tecnologia. A agricultura é uma das principais fontes de emprego na Nigéria, e o país é um dos maiores produtores de cacau, amendoim e outros produtos agrícolas. A Nigéria também tem um setor de tecnologia em crescimento, com muitas empresas emergentes e inovadoras. Lagos, a maior cidade da Nigéria, tem sido chamada de Silicon Valley da África devido ao seu vibrante setor de tecnologia. No entanto, apesar do seu potencial econômico, a Nigéria ainda enfrenta muitos desafios, incluindo altas taxas de desemprego, infraestrutura precária e corrupção. O governo tem trabalhado para enfrentar esses desafios, implementando reformas econômicas e de governança, mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir um crescimento econômico sustentável e inclusivo para todos os nigerianos. Infelizmente, a Nigéria enfrenta atualmente uma grave crise de segurança, com o país sendo afetado por uma série de conflitos étnicos, religiosos e armados. Uma das principais fontes de conflito é a luta contra o grupo extremista islâmico Boko Haram, que tem realizado ataques violentos contra civis e forças de segurança há mais de uma década. Além do Boko Haram, a Nigéria também tem enfrentado conflitos entre pastores nômades e agricultores sedentários, bem como conflitos étnicos e religiosos em várias partes do país. A violência nessas áreas muitas vezes é acompanhada de sequestros, assassinatos e deslocamentos em massa de populações locais. A falta de segurança em algumas áreas do país também tem afetado negativamente a economia e o desenvolvimento da Nigéria. Empresas internacionais e investidores muitas vezes são cautelosos em investir em áreas onde a segurança é incerta, o que pode desacelerar o crescimento econômico e prejudicar a criação de empregos. O governo nigeriano tem tomado medidas para abordar esses desafios de segurança, incluindo a criação de novas unidades policiais e militares, bem como o aumento do investimento em inteligência e tecnologia de segurança. No entanto, a resolução desses conflitos é complexa e requer esforços contínuos e coordenação entre as autoridades governamentais e a sociedade civil. A política na Nigéria é marcada por uma história turbulenta, com períodos de regimes militares intercalados com governos civis. A Nigéria tornou-se independente do domínio colonial britânico em 1960, e desde então tem experimentado altos e baixos em termos de democracia e estabilidade política. Após anos de governos militares, a Nigéria restaurou a democracia em 1999, com a eleição do presidente Olusegun Obasanjo. Desde então, o país realizou várias eleições presidenciais e parlamentares, embora tenha havido alegações de irregularidades e fraude eleitoral em muitas dessas eleições. A política nigeriana é caracterizada por uma paisagem partidária fragmentada, com muitos partidos políticos atuando em nível nacional e regional. O partido no poder atualmente é o All Progressives Congress, APC, liderado pelo presidente Muhammadu Buhari. A corrupção é um grande desafio na política nigeriana, com muitos políticos e funcionários públicos acusados de desviar fundos públicos para benefício pessoal. O governo tem implementado reformas e programas anticorrupção para combater esse problema, mas ainda há muito a ser feito para erradicar a corrupção na política nigeriana. Além disso, a política na Nigéria é frequentemente influenciada por fatores étnicos e religiosos, o que pode levar a tensões e conflitos entre grupos. A promoção da unidade e da diversidade cultural é uma questão importante na política nigeriana, com esforços para criar um senso de nacionalismo nigeriano que transcenda as divisões étnicas e religiosas. A Nigéria é o país mais populoso da África, com uma população estimada em cerca de 211 milhões de pessoas em 2021. A população nigeriana cresceu significativamente ao longo das últimas décadas, com uma taxa de crescimento populacional média de cerca de 2,6% ao ano. Esse rápido crescimento populacional apresenta desafios significativos para a Nigéria, incluindo a necessidade de fornecer serviços básicos, como saúde, educação e habitação para uma população em constante expansão. A infraestrutura também precisa ser expandida para acomodar o aumento da população, o que pode ser um desafio em uma economia em desenvolvimento. Além disso,
O crescimento populacional pode ter impactos negativos sobre o meio ambiente e os recursos naturais, incluindo pressões sobre os ecossistemas, aumento da demanda por água e alimentos, e aumento das emissões de gases de efeito estufa. O governo nigeriano tem implementado políticas para abordar esses desafios, incluindo a promoção do planejamento familiar e o aumento do acesso aos serviços de saúde reprodutiva. No entanto, a questão do crescimento populacional é complexa e requer esforços contínuos e coordenados para alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. E assim concluímos nosso vídeo sobre a Nigéria. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre este país vibrante e diversificado, com suas ricas tradições culturais e sua economia em crescimento. Embora a Nigéria enfrente muitos desafios, é importante lembrar que também tem uma população resiliente e trabalhadora que está trabalhando duro para construir um futuro melhor para si mesmos e para o seu país. Agradecemos por assistir e esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre a Nigéria. Até a próxima!